vamos para o método apologético de Schaeffer. O método apologético de Schaeffer é uma mistura do pressuposicionalismo com o evidencialismo. A metodologia de Schaeffer é predominantemente pressuposicionalista, ou seja, ele entende o seguinte, que eu vou conversar com uma pessoa carregando os meus próprios pressupostos e essa pessoa vai vir para conversar comigo carregando os seus próprios pressupostos. Se os nossos pressupostos forem muito conflitantes, não vai haver possibilidade de real comunicação. Então é preciso, antes de conversar sobre certo assunto, tentar entender, o ponto de vista dessa pessoa ou os pressupostos dessa pessoa sobre determinado assunto. A gente precisa redefinir ou estudar os nossos pressupostos para ver se os pressupostos são válidos para depois conversar sobre as questões. Mas ele acreditava que existia sim um ponto de contato. O evidencialismo acreditava no seguinte, que com a queda a razão humana não tinha sido afetada. Então o incrédulo ele poderia ir para a realidade e através da realidade ter algum contato com Deus. Mas Schaeffer, nós calvinistas, encaramos a queda como afetando todas as áreas do ser humano, inclusive a sua razão. A sua razão está corrompida, então é impossível ao homem chegar a Deus simplesmente raciocinando sozinho. Mas existe sim um ponto de contato entre o incrédulo e o cristão. E para Schaeffer, o ponto de contato entre o incrédulo e o cristão encontra-se na permanência das questões existenciais. Quer dizer, todos os seres humanos carregam questões existenciais comuns. Da onde a gente veio, qual é a origem de todas as coisas, como explicar a constituição humana tal como ela é, o que justifica o fato de eu ser, como ser humano, alguém que tem pessoalidade, mas alguém que é finito, o que me diferencia dos animais. Questões desse tipo procuram respostas em toda a história do pensamento humano, seja na filosofia secular, seja nas outras religiões. O dilema moral, por exemplo, por que o homem é ao mesmo tempo uma maravilha e um ser tão cruel? E essas questões existenciais, então, permeiam todo o pensamento humano. As pessoas encontram nessas demandas o ponto de partida para desenvolverem as suas respostas. O problema é que, sem a revelação de Deus, todas as religiões e todas as filosofias jamais conseguem satisfazer completamente essas demandas. E aí, então, o que Schaeffer percebe é que é preciso, antes de começar a dialogar, remover o telhado para que haja esse ponto de contato. Por que remover o telhado? Porque as pessoas acham que já responderam essas demandas existenciais adequadamente. Então, quando a gente vai conversar com elas, elas já têm os próprios pressupostos e a própria forma de encarar a realidade. Ela não precisa dar ouvidos a mim, porque ela já acha que resolveu essas questões na mente dela. Então, eu preciso mostrar para ela, antes de procurar apresentar a verdade do Evangelho, que existem incoerências da forma dela de pensar com a realidade. Quer dizer, a maneira como ela encara a realidade é uma maneira ilusória, equivocada. E quando eu mostro a incoerência de um sistema de pensamento não cristão, eu retiro dele o telhado, demonstrando que a forma dele encarar a vida está equivocada e o que vai sobrar na mão dele é a demanda sem resposta. A resposta não foi adequada, o que permanece? A demanda, a pergunta. E como responder essa pergunta? E aí, então, eu estou apto a convidá-lo a considerar uma nova resposta, a resposta cristã. Então, antes de dialogar, de bater de frente, eu preciso demonstrar para essa pessoa aonde estão os equívocos do seu sistema de pensamento. Essa era a metodologia, de forma bem resumida, de Francis Schaeffer. O que isso envolve, então, ali na partezinha preta? Envolve o domínio dos pressupostos cristãos. Por quê? Para avaliar as filosofias não cristãs. Quer dizer, eu só estarei apto de avaliar adequadamente um pensamento não cristão, um pensamento relativista, um pensamento evolucionista, quando eu conheço a verdade. Nenhum ser humano está apto a avaliar aquilo que ele acha que pode estar equivocado, se de antemão ele não conhecer a verdade. Schaeffer só se considerava preparado para mostrar ou identificar os equívocos de um sistema de pensamento, porque de antemão ele já conhecia a verdade sobre a realidade e conhecia a verdade sobre a realidade através da Bíblia. Então eu preciso conhecer quais são os pressupostos bíblicos e para comunicar a verdade. Então, tanto para avaliar uma filosofia equivocada, quanto para comunicar a verdade de Deus, eu preciso
de fato, ter um bom domínio dos pressupostos cristãos. E envolve também o domínio das principais demandas filosóficas. Quer dizer, eu preciso entender um pouco das grandes questões existenciais que a Bíblia responde e que todas as pessoas procuram responder ao longo da história da humanidade, né, para identificar as inadequações e estabelecer o ponto de contato. Prosseguindo, de forma bem básica, né, isso é o que a gente estuda em teologia sistemática, né, esses são os pressupostos cristãos, né, que, resumindo nas palavras de Schaeffer, ele vai chamar de uma uniformidade das causas naturais em um sistema aberto, que pode ser reordenado pelo homem e ordenado por Deus. Né. O que isso envolve? Envolve essas doutrinas que eu não vou ter tempo de desenvolver com vocês, né, da autossuficiência de Deus, da soberania de Deus, Deus como um ser autoexplicativo, quer dizer, a explicação para tudo no universo e na humanidade encontra-se em Deus. Deus como ser original, no ser de Deus, no seu caráter, nos seus atributos, ele em si explica a realidade. Né? O fato da mente humana ser derivada de Deus e por isso depende do esclarecimento de Deus, uma revelação proposicional autoritativa, quer dizer, a Bíblia é dada por Deus como algo que a gente pode ler verbalmente, proposicionalmente, e a infalibilidade das Escrituras. Infinitude de Deus, a pessoalidade de Deus, unidade de Deus, a diversidade de Deus, e aqui embaixo os atributos morais de Deus, o homem como imagem de Deus e a descontinuidade histórica, quer dizer, o fato de ter acontecido uma queda que mudou a natureza humana fundamentalmente. Essa, então, seria a compreensão dos pressupostos cristãos, os principais pressupostos abordados por Schaeffer para responder essas questões. Essas são as questões principais da filosofia. É isso que todo ser humano procura responder. Né? A questão epistemológica, quer dizer, como eu ter certeza que um conhecimento que eu tenho é verdadeiro? Onde está o critério último do conhecimento? Né? Como saber que o que eu estou vivendo aqui não é um Matrix, não é diferente de uma ilusão? Como eu tenho certeza de que conversando com uma outra pessoa existe real comunicação? Quer dizer, como é que todas as palavras que eu tenho usado têm para elas o mesmo significado, ou pelo menos significado suficiente para que haja real comunicação? Né? Esses são os problemas que envolvem a epistemologia. A questão metafísica, como explicar o ser humano tal como ele se apresenta hoje, ou todas as coisas que estão nesse universo como elas se apresentam hoje. Como explicar a diversidade do universo e, ao mesmo tempo, uma unidade no universo, porque existem leis de causa e efeito no universo que é tão particularmente diverso. Né? A questão moral, como explicar que é um problema metafísico do homem, exclusivamente do homem. Quer dizer, como explicar essa nossa natureza atual, que é ao mesmo tempo cruel, mas que tem uma consciência moral, que carrega culpa, que deseja ter uma justiça perfeita. Quer dizer, como explicar esse dilema moral? E aí a relação, então, dos pressupostos cristãos com cada uma dessas questões. O método, bem resumido, o método apologético de Schaeffer é o seguinte: aqui a gente tem o cristão que, através da Bíblia, consegue encarar a realidade tal como ela é. Ele tem aqui a pergunta, as perguntas adequadas, quer dizer, o que esse universo, tal como ele é observado, apresenta de necessidade de uma demanda existencial. E aqui a resposta perfeita, quer dizer, ele sabe que Deus é esse ser que traz sentido, significado e propósito para todas as coisas que a gente encontra na realidade. O incrédulo, ele encara o universo dessa forma. Ele pode até conseguir desenvolver as perguntas certas ou bem próximas da verdade, quer dizer, ele quer entender as mesmas coisas que a gente quer entender, mas a resposta dele vai ser fundamentalmente diferente. O próximo passo, então, segundo Schaeffer, é procurar ir em direção aos pressupostos, demonstrar como que a forma dele enxergar a realidade está equivocada, mostrar que essa resposta que ele tenta encaixar nessa demanda que ele tem da realidade, ela não é encaixada, e demonstrar que mesmo se ele consertasse a forma dele fazer as perguntas para a realidade, essa resposta não satisfaria, quer dizer, mesmo fazendo as perguntas erradas, a resposta não satisfaz, e mesmo fazendo as perguntas certas, essa resposta não satisfaz. Logo, essa resposta está equivocada. No terceiro momento, esclarecer quais são as perguntas certas a serem feitas. E no quarto momento, apresentar a verdade cristã.